Esse é o grande calo dos líderes, essa é a grande dificuldade, essa é a grande pedra no sapato. O líder que tenta ser bacana, tenta estar próximo emocionalmente da sua equipe e falha sendo amigão demais, paizão, mãezona, aquela pessoa que fica, obviamente, sendo bonzinho, permissivo, flexível demais, ou cai no outro extremo do autoritarismo. A questão do líder bonzinho, porque é a grande dificuldade de grande parte de vocês que estão aqui me escutando, de vocês que seguem o canal, de vocês que estão engajados com uma liderança de excelência. No Brasil, então, nem se fala. Há líderes autoritários no Brasil, sem dúvida, se há. E eu sei os meus líderes, meus alunos que estão no treinamento comigo, as histórias que eles contam são absurdas, além das pessoas que eu mentoro, as pessoas das quais eu já fui coach executivo, então eu sei que sim, há muitos líderes autoritários, mas estatisticamente o brasileiro tem sim dificuldade de falar não, de colocar limites, colocar os obstáculos onde eles precisam ser colocados e liberar a passagem que precisa ser liberada. Em termos gerais, existem 3 formas de um líder ou de um chefe se posicionar em geral. A primeira é você ser permissivo demais. Então você tenta, o que é esse posicionamento? Você tenta minimizar a percepção de poder das outras pessoas em relação a você. Então você é condescendente, você é permissivo, porque você quer garantir que as pessoas estão se sentindo à vontade com você, então você rebaixa a sua sensação, a sua percepção de poder em relação às outras pessoas. Você faz de tudo para ser só mais um da galera. Esse é um posicionamento. O segundo posicionamento é você supervalorizar o seu poder e aí você se torna autoritário, arrogante, pressiona, força a barra demais. Então você fica oscilando entre o segundo posicionamento é supervalorizar o seu poder. O primeiro, subvalorizar o seu poder. O segundo, supervalorizar o seu poder. E o terceiro, você utilizar o seu poder, a sua autoridade com assertividade e sabedoria. Ou seja, você inspira a autoridade muito mais que você fazer jogos de poder. Você sabe exatamente o seu lugar, você sabe qual que é o seu status, você sabe do seu papel, você cumpre a sua missão e você faz isso com assertividade, inspirando a autoridade, sem nem subvalorizar o seu poder e nem supervalorizar o seu poder. Obviamente que o líder singular, o líder de excelência, o líder que cumpre a sua missão, está no terceiro posicionamento. Ele sabe o lugar dele e sabe direcionar as pessoas de acordo com o posicionamento, uma comunicação eficaz para todo mundo seguir sem grandes dificuldades, nem pro nem pro sobrepoder. Então, vamos focar hoje no maior calo, que é o quê? O permissivo, o condescendente, o flexível demais, o bonzinho. Em geral, esse líder bonzinho é aquele que passa a mão na cabeça, né? Então ele diz sim quando deveria dizer não, geralmente faz grandes sacrifícios pessoais em nome da equipe, em nome da empresa. Então, por exemplo, vamos supor que tem um liderado que pediu folga quando não deveria, ou pediu folga antes do final de um quarter, a meta não foi batida ainda, esse liderado chega lá e pede pro chefe, pede pra você: líder, eu tô com uma questão em casa que eu preciso resolver, gostaria muito de tirar folga. E aí você fica com o coração na mão, você não poderia de jeito nenhum aceitar aquela folga porque o bicho tá pegando, a equipe tá desfalcada, já tem um de férias, a meta não foi batida. Você quer cuidar do liderado, mas nesse tempo que você fica com o coração na mão, ai meu Deus, ele pediu, e simplesmente você diz sim, não tem problema, tá tranquilo, tá favorável, a pessoa vai pra casa dela e você faz o que? Você se sobrecarrega em nome dessa pessoa. Você não quer sobrecarregar a sua equipe, então você acolhe mais tarefas, mais responsabilidades, porque você quer garantir que a meta vai ser batida. E esse é um ciclo, na verdade, vicioso, porque esse é o seu padrão. Isso não acontece de vez em quando. De vez em quando até vai. O líder tem sim que às vezes fazer sacrifícios para ajudar seus liderados. Isso faz parte de uma liderança sem estresse e faz parte de uma liderança de excelência e singular. Mas se isso é um padrão, se você cai o tempo todo nesse ciclo vicioso de você se sacrificar a sua saúde, a sua integridade, os seus sonhos, o seu tempo, a sua energia, as suas responsabilidades, ou seja, aquilo que deveria ser só seu, você o tempo todo tá deixando pra lá, pra pegar atividade que não é sua, pra salvar a pele do seu liderado ou pra fazer a meta do setor ser batida, temos um grande problema. Salvar as pessoas ou salvar os seus resultados em detrimento da sua saúde, em detrimento do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, o tempo que você fica no trabalho. Então, definitivamente, em geral, esse chefe bonzinho, não vou chamar de líder porque não é líder, né? Esse chefe bonzinho, ele é altamente estimulado pela necessidade de ser querido e ser aceito por todos. É uma grande necessidade dele, ele vai fazer de tudo para continuar sendo amado, então ele vai evitar de qualquer jeito entrar num terreno desconfortável que poderia, porventura, fazer as pessoas questionarem o valor dele. Simplesmente proteger a imagem dele perante as outras pessoas, então ele vai ficar pisando em ovos o tempo todo, vai ficar tampando o sol com a peneira o tempo todo. E sobretudo, se esse chefe já foi colega dos seus liderados, se seus liderados são seus amigos, são parentes, familiares, você tem ainda mais tendência de ser o chefe bonzinho. E se um líder pode ser
amigo do seu liderado? Eu falei, é claro que sim, óbvio. Depende se vocês querem isso, tanto o líder quanto o liderado querem, mas a questão é, você só vai conseguir fazer essa relação dar certo em termos profissionais, em termos de resultados, se você for um líder singular, se você for um líder de excelência. Porque fica ainda mais difícil você liderar um amigo se você não tem a proficiência de colocar limites certos, de dizer os nãos necessários, de estabelecer parâmetros, de alinhar expectativas o tempo todo. Então, quanto mais próximo o liderado for, em termos de amizade, mais difícil fica pro líder que não sabe estabelecer limites. Mas, Maria, o tempo todo você falou pra gente fazer uma conexão emocional de qualidade com os nossos liderados? Definitivamente falei sim. Mas hora nenhuma eu falei de você ser bonzinho. Hora nenhuma eu falei pra você passar a mão na cabeça do seu liderado. Quanto a mediocridade é inadmissível. O quanto comportamentos inapropriados são intoleráveis. E você ser condescendente com o intolerável, você tá abaixando a régua da sua equipe, você tá fazendo um grande desserviço a você mesmo, ao seu profissionalismo, ao seu crescimento na sua carreira e, óbvio, à sua empresa, aos seus resultados. Então, definitivamente, um líder singular é um líder humano, um líder cuidadoso, mas não é definitivamente um líder bonzinho. Então, essa justa medida é um caminho muito importante que todo líder deve fazer. Fácil? Nem um pouco. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Claro, se o seu padrão é permissivo, com certeza os seguintes pensamentos já passaram pela sua cabeça, né? Se eu disser o que eu penso, as pessoas vão achar que eu sou agressivo. Se eu não acolher os pedidos dos meus liderados, eles vão virar as costas pra mim. Vai pensando aí se esse pensamento não passa pela sua cabeça. Não sou eu que tenho que ser mais firme, são eles que têm que ter mais bom senso. São os meus liderados que têm que ter mais maturidade. São eles que têm que entender que eles são adultos e eles estão aqui pra trabalhar. Eu não tenho que mudar meu comportamento. Aí você fica fazendo o quê? Dando indireta, comendo pelas beiradas. Só que o que acontece? É cada vez piorando mais. Não só o seu relacionamento com aqueles liderados que têm mais dificuldade de entender as suas diretivas, que são mais resistentes, que são pessoas mais difíceis, voltando na premissa de que existem pessoas difíceis se você não tiver o posicionamento adequado com elas. Então, você tá sempre ali comendo pelas beiradas e o que acontece? Não só o seu relacionamento com essa pessoa fica pior, como o seu relacionamento com a sua equipe fica manchado, porque tá todo mundo enxergando você ser conivente, você ser bonzinho com quem você não deveria. E a sua autoridade vai diminuindo. Se o Pedro pode fazer, por que eu não faço? Por que eu não posso? As pessoas brilhantes da equipe ficam ressabiadas com você, porque, poxa, meu líder não é capaz de tomar uma atitude? Poxa, meu líder tá aqui, eu tô do lado dele, eu faço o que ele pede, eu tô o tempo todo batendo as minhas metas, tô o tempo todo cumprindo meus resultados, tô o tempo todo chegando mais cedo na empresa quando precisa, sou aqui o braço direito dele, mas ele é conivente com outro que ganha o mesmo salário que eu às vezes, que tem a mesma oportunidade que eu na empresa, que nunca ganha uma chamada de atenção, nunca ganha um feedback, ou seja, isso vai criando uma frustração muito grande dos seus liderados mais brilhantes, e aí você começa a fazer o quê? Perder sua autoridade aos olhos dele. Então todo mundo sai perdendo. Você acha que você tá sendo bonzinho, que você tá preservando a qualidade dos seus relacionamentos com as pessoas, porque você tá querendo dar o desconforto de dar um feedback corretivo? Poxa, na verdade você tá fazendo o contrário, né? Você ser um amigão, amigona da galera, não te torna líder. O que te torna líder é proximidade emocional, conexão emocional, fazer as pessoas se sentirem valorizadas, servir as pessoas, ajudar as pessoas nos interesses delas que estão alinhados com os interesses da empresa. Há um abismo de diferença entre essas duas coisas. E quanto mais bonzinho, quanto mais meia boca ao falar as coisas intoleráveis você for, menos excelente será a sua liderança, menos capaz de trazer grandes resultados você vai ser, e menos autoridade você vai ter, e mais percepção da sua habilidade, da sua competência vai diminuindo. Então seu chefe também vai notar isso. É claro, a empresa também vai notar isso. Então você fica cada vez mais afastado da sua promoção, cada vez mais afastado da autoridade que te permitiria crescer muito mais rápido na empresa, porque todo mundo está enxergando que você não está cumprindo o seu papel. E aí você está ainda corroendo-se, você está ainda travado, porque não consegue estabelecer os limites necessários. Muito natural. É muito diferente você reconhecer e acolher o ser humano e você analisar o trabalho de alguém ou você lidar com um problema gerado por um comportamento inadequado. É muito diferente e como deve essa diferenciação na sua cabeça, no seu coração, no seu posicionamento, na sua comunicação. Então não é para você nunca, líder, aceitar trabalhos que estão aquém do nível de qualidade necessário, nunca, de ninguém da sua equipe. Não é para você nunca fazer vista grossa em relação ao que não está bom, só para você massagear o ego de algum liderado seu. Não é nunca para você deixar de dizer o que precisa ser dito. Não é nunca para você deixar de criticar o que precisa ser criticado. A questão é a forma com que você faz isso. Eu entendo, tá na forma, tudo bem. A questão é que fique claro que a liderança de excelência precisa desses parâmetros muito claros e desse alinhamento com a sua equipe constante, todos os dias. No início vai ser mais difícil? É claro que vai, como tudo. Mas tem 4 formas da gente que a gente usa em geral para comunicar com as pessoas, com os nossos liderados, sobretudo em situações de estresse, em situações desconfortáveis emocionalmente. O primeiro tipo é
a mentira com desamor? O que é isso? É o líder que tem a intenção de puxar o tapete, não importa se é consciente ou inconsciente o movimento. O fato é, ele tem a intenção de puxar o tapete, de apunhalar pelas costas, de tirar vantagem, manipular as outras pessoas e gerar desconforto nelas, ainda que seja de um jeito inconsciente, repito. Então essa pessoa, por exemplo, na sua frente, esse líder, na frente do liderado, vai dizer para ele, você fez um bom trabalho, mas assim que o liderado sai, ele vai falar com o chefe, vai falar com os outros colegas, com os outros liderados, que aquele trabalho está muito ruim. Então ele na frente fala uma coisa, nas costas fala outra. Ou, pior, quando ele quer elogiar, ele deixa de elogiar o liderado, porque ele fala assim, não, se eu elogiar, o cara vai pedir um salário, aumento de salário. Se eu elogiar, o cara vai começar a se achar. Então ele fica o tempo todo manipulando a verdade para garantir que a dele tá limpa, a barra dele tá limpa. Então ele vai tanto fingir que uma pessoa não é tão boa quanto ela é, porque o que ele quer? Ele quer manipular, correto? Então ele vai manipular aquela verdade para fazer com que a pessoa ache alguma coisa que, que de fato não está acontecendo. O pensamento por trás desse líder, que usa da mentira com desamor, é sempre cada um que cuide de si. Eu tô aqui porque eu mereço, eu corri atrás, eles que se virem para lá para fazer o que eles quiserem. Eu tô aqui por mérito, eles que trabalhem para eles terem os méritos dele lá, e se errar, errou, se acertar, acertou. Eu que não vou me dar o trabalho de falar exatamente o que cada pessoa tem que fazer, cada pessoa aqui na minha equipe é adulto, não tô lidando com criança, não tenho paciência para mimimi as pessoas que se virem para lá. Então essa é a mentira com desamor. A pessoa que não se a ver com a verdade e que nem tem nenhum tipo de amor, de cuidado, de carinho, de afeto com a verdade. Então é uma pessoa altamente egotística, egóica, que não tem tempo a perder a não ser com ela própria. Então ou é eu e as pessoas que se virem para lá. Então tem esse tipo de comunicação. Infelizmente, no mundo corporativo tem esse tipo de comunicação. A mentira com desamor. A insinceridade que manipula. O segundo tipo de comunicação é a verdade com desamor. Típico também de líderes. Como é que é essa verdade com desamor? São os chamados sincericidas. Essas pessoas falam o que pensam da forma como for mais conveniente, tendem à agressividade, tendem a ser rudes, tendem a ser grossas, né? A pouca preocupação com a forma com que as verdades são recebidas pelo interlocutor e a pouco cuidado com o relacionamento. Então, verdade com desamor, ou seja, a verdade está acima de tudo. A primeira era o quê? Era mentira com desamor. Então, o compromisso era com a mentira para a pessoa se proteger. Agora o compromisso é com a verdade, mas não tem um compromisso com cuidado com a pessoa, com relacionamento com a pessoa que está na nossa frente, né? Esse líder não tá nem aí por como a mensagem vai ser recebida, porque ele só pensa na verdade que precisa ser dita. Então ele vai falar de qualquer jeito. E o pensamento dominante por trás dessa forma de se comunicar é o quê? Eu tenho a coragem de falar o que ninguém fala. Ele fica, né, todo envaidecido. Assim como o primeiro fica envaidecido, esse também é que fica. Tenho a coragem de falar o que ninguém fala, né? A pessoa que se vire pra lá com essa verdade e desculpa aí qualquer coisa. Ainda solta essa que é dureza, né? Desculpa aí qualquer coisa, mas essa é verdade. Ou seja, tô lavando as minhas mãos pra forma como você recebeu essa verdade aí. Eu tenho compromisso com a verdade, você tem compromisso com a boa performance, com a alta performance, com o seu resultado, então você se vira aí pra colher isso que eu acabei de falar. Complicado, né? Verdade com desamor. A pessoa, por exemplo, vamos supor que ela vai fazer um elogio, aí o liderado faz uma boa apresentação, e o que esse líder fala? Você fez uma boa apresentação, muito boa mesmo, ou seja, verdade, você fez uma boa apresentação. É só que todos repararam como é que você ficou nervoso naquele meio lá, mas no final das contas, né, você conseguiu passar a sua mensagem. Desnecessário, né, galera? Verdade, foi verdade, a pessoa ficou nervosa? Ficou. O líder queria ajudar a pessoa para ela ficar menos nervosa? Com certeza, a intenção era boa, mas já falei aqui com vocês, pouco importa a sua intenção, o que importa é o impacto da sua intenção, seus comportamentos, o que aquela intenção faz reverberar no real, no dia a dia, no coração, na mente, nos desejos e nos medos das pessoas. Então, esse líder, ele chega e fala, cara, muito boa sua apresentação, mas que pena que você ficou ali nervoso no meio, né? Não, todo mundo reparou que você ficou nervosa diante do público, mas não problema não, depois você conserta isso. Poxa! Perdeu uma grande oportunidade de ficar calado, ou perdeu uma grande oportunidade de desenvolver o liderado de uma forma gostosa, amorosa. Então, compromisso com a verdade, acima do compromisso com o relacionamento. O chefe trator faz o quê? Fala o quê numa crítica? Não é possível que você não dá conta de uma coisa tão simples assim. Vamos ver se você dá uma dentro da próxima? Ou seja, a intenção é boa. Qual que é a intenção desse líder? Poxa, faça melhor da próxima vez, liderado. Eu sei que você é capaz, eu sei que você tem potencial. Só que ele fala de qualquer jeito, é o sincericida. Compromisso somente com a verdade e não com amor, não com afeto. A tendência da comunicação de líderes é essa também. E aí depois nós temos a terceira forma. Não preciso nem dizer, né, gente, que o chefe autoritário tende a se comunicar dessa forma, se posicionar dessa forma. Terceira forma é a mentira com amor. Empatia que arruína. Ou seja, é o líder
que vai dizer sim quando quer dizer não para evitar o conflito. Então, a preocupação está sim em preservar o relacionamento e não necessariamente obter resultados eficazes. Essa aqui é o grande calcanhar de Aquiles aqui dos líderes bonzinhos. Mentira com amor. Meu maior compromisso é com o quê? Com o relacionamento e não com a verdade. Não com o resultado que eu preciso entregar no final do mês. Não com a deficiência que eu estou enxergando no meu liderado, mas eu não quero machucar o coraçãozinho dele. Ai, tadinho, ô cotado, ô dó. Não vou falar a verdade porque eu amo, por amor. Mentira com amor. Então eu prefiro assumir mais trabalho, prefiro me sobrecarregar, prefiro tirar da reta do meu liderado, prefiro fingir que tá tudo bem, prefiro passar pano quente a me indispor com alguém da equipe. Então eu me sacrifico em nome de algo que eu chamo de ser bonzinho, que eu chamo de, ai meu Deus, não posso machucar as pessoas à minha volta. Na verdade, você tá com medo de manchar a sua própria imagem, tá com dificuldade de lidar com o seu próprio posicionamento com o seu liderado, porque você acha que as pessoas vão deixar de te querer bem, vão deixar de te amar, vão deixar de te valorizar, de te respeitar, porque você vai ter mais firmeza na fala. Então esse líder vai evitar ao máximo de demitir alguém, ou vai evitar ao máximo dar os feedbacks corretivos necessários. Ou seja, tudo que é situação emocionalmente delicada, ele foge. Corre da raia na hora que ele tem que se posicionar, ter firmeza na palavra. Sempre vai fugir da raia. Ser um chefe bonzinho passa a ser mais importante do que ser um líder que impõe limites, do que um líder que direciona a sua equipe na direção dos resultados. Então, o pensamento dominante por trás da comunicação dessa pessoa é: coitadinho, não vou falar para ela o que está de fato acontecendo. E os outros liderados? Você não está pensando na sua equipe que tem que trabalhar mais porque o outro cara pegou folga. E a sua família, a sua vida pessoal, a sua qualidade, a sua saúde, como é que tá? Se você está o tempo todo se sobrecarregando de trabalho. Terceira forma de se comunicar. E aí vem a quarta forma, que é a forma do líder singular, que é a forma do líder de excelência, que é a forma do líder que sabe se posicionar sem ser autoritário e sem ser permissivo. É a verdade com amor. Ela exige preparo, exige planejamento. Exige do líder uma postura de curiosidade para estar atento ao que está acontecendo, para ele colher informações úteis, positivas e específicas que não carregam pré-julgamentos. Então, o líder que se posiciona, o líder que tem firmeza é um líder preparado antes de tudo. Não é um líder que chega perdido, sem entender o que está acontecendo e fala a primeira coisa que vem na cabeça, não. É um líder que direciona a equipe, que sabe o que cada um da equipe está fazendo, que conhece as forças de cada um da equipe, que conhece as dificuldades de cada um da equipe, que está do lado, que é conectado emocionalmente, que está próximo do dia a dia, consistentemente está ali todo dia entendendo o que precisa, o que a empresa precisa e balanceando essas duas necessidades. O líder que usa a verdade com amor para se comunicar, ele está o tempo todo fazendo um contrapeso entre o que a minha empresa precisa, quais são os resultados que eu preciso entregar no final do mês, no final do quarto e no final da semana, quais são as necessidades dos meus liderados, o que eles sonham conquistar, quais são os medos dele, o que eles querem de mim, o que eles querem para a própria carreira. Esse líder está o tempo todo fazendo contrapeso dessas duas necessidades. De vez em quando vai pender um pouco mais para um lado, de vez em quando vai pender um pouco mais para o outro, mas no frigir dos ovos, na balança da semana, tem que estar equilibrado. O líder não pode servir só a empresa, o líder não pode servir só as necessidades individuais de seus liderados, nem a si próprio. Liderança é uma dança harmoniosa, o tempo todo em movimento. Equilíbrio não é estar parado. Sabe o equilíbrio de você andar de bicicleta? Enquanto você está em movimento, você está equilibrado. Você para, você cai. O equilíbrio é você conseguir equilibrar esses pratinhos todos, que se você parar de rodar um, vai cair. Então é você rodar esses pratinhos todos, no caso, 2 pratinhos do seu comprometimento com as necessidades do negócio, seu comprometimento com as necessidades dos indivíduos que estão na sua equipe, o tempo todo rodando, o tempo todo fazendo essa dança, sem deixar nenhum pratinho cair. A verdade com amor, a forma de você se posicionar, de você se comunicar dessa forma, te permite fazer exatamente isso. Então, em relação a uma crítica, por exemplo, vou dar um exemplo de uma crítica feita com verdade, com amor. Nos últimos 2 meses eu percebi que você não tem batido as metas pré-estabelecidas. Além disso, eu recebi algumas reclamações de alguns clientes nas últimas 2 semanas. Eu gostaria de compreender melhor como eu posso te ajudar a retomar a sua performance habitual. Eu espero que você atenda aos padrões de excelência que nos diferencia de todas as demais empresas. E talvez não esteja claro para você o que eu quero dizer por isso. Então me ajude a te fazer entender exatamente o que é preciso de você. E você poderia me traduzir na prática o que significa para você uma entrega de excelência? Imagina um liderado recebendo essa comunicação. Vai ser difícil ele escutar? Claro que vai. Ele tá escutando que a performance dele tá baixa, tá ruim, não tá legal, que ele precisa melhorar. Ele tá escutando que ele não tá atendendo aos padrões de excelência da empresa. Mas a forma como foi colocada essa informação, ela foi específica, ela foi positiva, foram recebidas reclamações de clientes. Melhor ainda teria sido se tivesse aberto em algum momento, não nesse início, mas em algum momento exatamente quais foram as reclamações do cliente para o liderado tapar do que está acontecendo para ele poder agir.
Em um momento algum eu utilizei aqui advérbios, utilizei adjetivos, eu falei de forma específica o que está acontecendo, quando, por quê, e eu me coloquei como corresponsável dessa situação. Me ajuda a te ajudar. Eu quero te ajudar. Então me fala o que você entende por padrão de excelência e o que eu posso fazer para te ajudar nessa caminhada. E tem um tom de voz também, gente, mas às vezes o líder permissivo e autoritário também tem um tom de voz super de boa. Mas a forma, sabe a ferroada que machuca, que vai lá onde dói? O chefe emocionalmente inteligente, ou o líder emocionalmente inteligente, não é o líder que está o tempo todo tranquilo, o líder zen, Buda. Um líder emocionalmente inteligente não é o líder que nunca se altera emocionalmente. Isso é uma pessoa que tem algumas questões emocionais que precisam ser tratadas, inclusive. Se você nunca se altera emocionalmente, tem algum problema acontecendo. Porque é natural do ser humano se abalar, se emocionar. É natural do ser humano chorar. É natural do ser humano sorrir. É natural do ser humano ficar com raiva. É natural do ser humano se decepcionar, se frustrar. A questão é o que você faz a partir dessas emoções que naturalmente surgem a partir de descargas hormonais que não estão sob seu controle. Você controla, você gere, você faz a gestão dos seus comportamentos, não das suas emoções. Isso é inteligência emocional. É você saber agir a partir daquilo que você sente. Não você evitar agir. Não você parar de sentir. Isso é controle emocional, que não tem nada a ver com inteligência emocional. A qualidade da sua comunicação também está no conteúdo da fala. Tem um estudo, gente, é tanta coisa que é propagada por aí que está errada, né? Com certeza vocês, pelo menos uma pessoa que já ouviu falar sobre aquele estudo que fala que 7% da comunicação são as palavras ditas, acho que é 53%, eu não lembro o percentual direito, 53% é o tom de voz e o resto é a linguagem corporal, né? Ou seja, no final das contas, 93% da comunicação é linguagem corporal e tom de voz e 7% é linguagem, é o que você fala. Errado! Sabe por que tá errado? Eu já li um estudo que todo mundo repete isso, cujo oratório então ama falar nisso, né? Nossa, a sua comunicação você tem que prestar atenção na sua linguagem corporal e no seu tom de voz. Sabe o estudo, gente, que falou isso? Chama Mehrabian, é o cara, um matemático que fez esse estudo, no laboratório de psicologia, utilizou alguns conceitos. É o seguinte, o que esse cara comprovou? Como é que era o teste? Gente, eu tô desviando aqui do assunto, que isso é muito importante, para falar que não é simplesmente a forma, é o conteúdo. Como é que foi esse teste? Ele pegava algumas frases, quem não leu o estudo, procura aí. Ele pegava algumas frases, estudo científico, e ele pedia para as pessoas falar aquela frase com um certo tom de voz. Mas as frases eram simples, tipo assim, eu estou feliz. Essa era a frase, gente. O estudo foi esse. Eu estou feliz. Então ele analisava a linguagem corporal, o tom de voz e o conteúdo. Mas o conteúdo era só isso. Eram frases bobas, que não tinham complexidade alguma em relacionamentos humanos, não tinha a ver com apresentação, não tinha a ver com palco, não tinha a ver com interações entre seres humanos. Era uma frase boba, que obviamente naquele contexto, uma frase gravada, que era analisada depois. É óbvio que o conteúdo não importa naquele contexto. Agora, se a gente está falando tete-a-tete, de relacionamentos, de conversas difíceis, de apresentação em público, o conteúdo importa e é muito, gente. O conteúdo... E não existe nenhum estudo, até onde eu consegui fuçar, que indique claramente qual que é o percentual entre linguagem corporal, modulação de voz e conteúdo. Não existe, até onde eu vi, que de fato tabule uma situação real do dia a dia. Então, vamos preocupar com o conteúdo sim, não é só a forma não, tá? Muito líder fala assim, o que importa é a forma. A forma não só na fala, mas o conteúdo importa e é demais. Por isso que eu falei que a verdade com amor exige preparo do líder, exige planejamento. Um feedback bem dado, eu ensino meus alunos, são 2, 3 folhas de preparação para você entender o que é um feedback. Você precisa treinar sua mente a pensar o que é um feedback. No início vai ser mecânico? Vai. Assim como aprender a andar de bicicleta é mecânico no início, assim como aprender a dirigir um carro é difícil no início, qualquer habilidade é mecânica no início, por isso que o Liderança Singular faz o trabalho e te dá o passo a passo. Você sabe exatamente o que você tem que fazer, como, quando e onde, por quê, mas você tem que treinar. Então, a verdade com amor exige preparo. Você não pode chegar falando qualquer coisa que venha à sua cabeça, como eu já te disse. Então, se você vai ter uma conversa difícil com o seu liderado, se você precisa dirimir um conflito com alguém, você precisa entender quais são os fatos envolvidos nessas verdades, quais são as verdades envolvidas. Já falei, não existe V maiúsculo, verdade maiúsculo, são verdades que o líder precisa se atentar. Se chega alguém na sua mesa frustrado, alguém raivoso, alguém chorando na sua mesa, a primeira necessidade do líder é conectar-se emocionalmente. Depois vai resolver o problema, depois vai ver o que está acontecendo, depois vai fazer pergunta, primeiro se conecta, primeiro acolhe o sentimento da pessoa. E depois você vai começar a fazer o quê? Fazer perguntas inteligentes para entender de onde aquela pessoa está vindo, colher fatos, colhe sentimentos, colhe fatos, e aí depois você vai ver o que você vai fazer com isso. Aí você vai conversar com outras pessoas, você vai ver o que está acontecendo na operação, você vai ver o que está acontecendo com os setores adjacentes, vai procurar as verdades envolvidas no fato para você poder direcionar seu liderado numa direção construtiva. Exige preparo, exige atenção. Nossa, Maria, mas eu já estou afogada de trabalho. Está afogado, mas não está tendo tempo de ser líder. O papel é cuidar das pessoas da sua equipe, definitivamente.
foi a tradução, se esse livro já foi traduzido em português, mas essa mulher é fantástica, mais uma das bases do Liderança Singular, são vários autores, né? São dezenas de autores que compõem o método Liderança Singular, que eu articulei a partir de princípios. Mas a base é extensa, a base é ampla e profunda. O fato é, a Kim conta no início do livro dela, Radical Candor, a seguinte história, verídica, tá? Uma pessoa que ela conhece, uma coachee dela, que ela foi coach executiva também, uma coachee dela contou pra ela que em um tempo anterior, um momento anterior na empresa, essa coachee era líder, obviamente, ela chegou, tava com uma questão séria, líder comercial, tava com uma questão seríssima acontecendo na empresa, na sexta-feira ela ficou sabendo, e aí no sábado e domingo ela passou o final de semana inteiro preparando planilhas, entendendo o que ela tinha que fazer pra reverter as vendas, que senão poderia levar ao colapso da empresa, era uma questão muito séria realmente acontecendo, e aí ela se programou no domingo à noite, falou, vou chegar amanhã de manhã cedinho, segunda-feira, vou chegar às 7 horas da manhã para eu ter tempo de ir pra minha mesa, finalizar minhas planilhas, finalizar minhas coisas, porque eu preciso fazer essa coisa acontecer, eu tenho tempo para fazer isso acontecer, uma questão muito preocupante. E aí o que acontece? Beleza, ela se prepara e tal, chega segunda-feira de manhã, primeira coisa que ela vê, ela abre a porta, já tinha um liderado chegando, e fala assim, preciso conversar com você. Aí vai o liderado, começa a chorar, aí ela, putz, minha planilha, ela pensa, né, minha planilha, o que eu faço? Nossa, tem que terminar isso aqui. Mas ela vai lá e conversa com o liderado, fica 1h30 com o liderado chorando na sala pra entender o que estava acontecendo, o divórcio estava acontecendo, ele estava abalado demais. Verdade essa história, tá, gente? E vai e fica 1h30 com o cara. E ela lá pensando na planilha, né? Mas tá ali conectando emocionalmente, porque ela já tinha coach, já tinha treino, já tinha preparo, tava lá conectando emocionalmente com o liderado dela, até que o cara conseguiu finalmente respirar, abriu o peito e falou, pô, agora eu posso continuar. Aí ela falou, nossa, finalmente, né? Agora 8h30, que ela chegou cedinho no trabalho pra poder trabalhar. E aí, beleza, sai da sala do liderado, aí vem outra liderada e fala assim, nossa, deixa eu te contar, meu filho final de semana ganhou um campeonato de futebol, lá vai ela, olhando pro relógio, meu filho ganhou um campeonato de futebol, finalmente, sabe aquela medalha que eu te falei, que ele tanto queria, era o sonho dele, agora ele vai poder entrar no time tal, e tá muito feliz, e aí meu marido, não sei o que, minha filha veio de não sei onde pra comunidade, e conversa, e ela lá, pensando na planilha, pensando no trabalho que ela tinha que fazer, no trabalho que ela precisava fazer, beleza, ai meu Deus, consegue liberar do segundo liberado, né, ela tá quase chegando na cara do gol, entra na sala dela e tem outro liderado sentado na mesa dela, cheio de folha na frente, assim, ela, nossa senhora, quando é que eu vou trabalhar? Aí lá vai ela, senta e a pessoa tá com dificuldade, que precisa ajudar numa análise que não tá fazendo sentido, e por incrível que pareça, era uma análise que tinha a ver com o que ela precisava também, pro trabalho dela, e ela ajuda a ficar lá um tempão. Final das contas, 11 horas ela começa a trabalhar. E aí ela consegue, é muito boa, competente, consegue fazer tudo que precisava fazer, se atrasou na análise que ela precisava, definitivamente se atrasou, mas a empresa não entrou em colapso, a equipe deu conta do recado, ela conseguiu entregar o que ela precisava. Final das contas, ela chega em casa à noite e liga pra coach dela. Liga pra coach dela e fala assim, não é por nada não, mas deixa eu te perguntar uma coisa, ela contou pra coach dela no telefone o que tinha acontecido, e aí ela falou assim, olha, meu trabalho é entregar resultados ou meu trabalho é ser babá de adulto? Essa foi a pergunta que ela fez. Meu trabalho é entregar resultado ou meu trabalho é ser babá de adulto? A coach dela imediatamente respondeu pra ela, o que você fez não foi ser babá de adulto. O que você fez chama-se liderança. O que você fez foi liderança. Toda vez que você tiver algo mais importante para fazer do que você se atentar pro que está acontecendo com a sua equipe, líder, eu gostaria que você se lembrasse disso. O seu trabalho primordial como líder é gerenciar relacionamentos e comportamentos. Isso é gestão de pessoas, isso é seu trabalho como líder. Isso é ser líder. Isso é trabalho. Então você não está perdendo tempo conversando com seus liderados sobre as questões deles. Claro que você tem que ter um fórum para isso. Você tem que ter um fórum para fazer isso. Não é todo dia que você pode chegar e dizer, acolher seu liderado, porque às vezes realmente não dá, às vezes é urgente mesmo. Agora, se você faz isso sempre, se toda vez você tá calando a boca do seu liderado para você cuidar da sua planilha, das suas coisas, das suas metas, sei lá do que, você não tá sendo líder, você continua sendo executor com cargo de chefia. Você sentou na cadeira de chefe, mas não tem nada de liderança. Você só tem o cargo, você tem o salário, você tem o status, mas não tem liderança alguma. Então, o que eu quero dizer com isso? Pô, Maria, mas você acabou de falar que o líder precisa cuidar... É isso, são 2 eixos que o líder, que é de fato excelente, precisa se atentar o tempo todo. 2 eixos. E antes de eu falar desses 2 eixos que vão te ajudar a você falar as verdades com amor, que vão te ajudar a você se posicionar e comunicar com clareza, com verdade e com afeto, antes de eu falar desses 2 eixos, eu quero falar aqui pra você quais são os seus 3 principais papéis. O seu papel é trino, na verdade, como líder. Então, primeiro, para facilitar, para criar um framework, uma forma de pensar, o seu primeiro papel, não é ordem de preferência não, tá, gente? Um dos seus papéis, um dos 3, é guiar as pessoas.
Oferecer um direcionamento claro sobre o norte, sobre o horizonte, sobre a missão a ser conquistada, para onde você está levando a sua equipe. Para onde em todos os sentidos, não é meta não, gente, não é meta não. Meta é um dos fatores que compõem a missão, é um dos nortes, mas não é o norte. Isso é só um parâmetro, meta é parâmetro, para saber se está indo bem, se a performance está bacana, quais parafusos você precisa ajustar. É um parâmetro de análise meta, não é a missão da sua equipe, não é bater meta a missão da sua equipe, é parâmetro de análise em relação à performance, só isso. Seu primeiro papel é guiar as pessoas, oferecer um horizonte, um direcionamento claro sobre para onde vocês vão. Vocês vão juntos, não é só eles não, vocês juntos. Em segundo lugar, construir um senso de equipe a partir do engajamento. Você escolhe as pessoas certas para as funções certas, você desenvolve da forma adequada cada um de seus liderados, você garante que as pessoas certas estão sendo promovidas, garante que as pessoas certas estão sendo demitidas, garante as movimentações adequadas entre os liderados, entre projetos, garante que haja um senso de equipe, um senso de brilho no olho, que não haja apatia, que não haja tédio, ou seja, que as pessoas estejam o tempo todo engajadas com a missão da empresa, com a missão da equipe, com a sua própria missão pessoal, que elas estejam motivadas, elas dentro de si motivadas e você engajando elas em algo maior do que elas. Ou seja, elas precisam ter brilho no olho, vontade de fazer acontecer, vontade de trabalharem juntas, senso de equipe. Não é cada um por si, é todo mundo junto. E você, como líder, precisa articular esses relacionamentos para garantir que as pessoas estão satisfeitas, estão tranquilas, estão indo no direcionamento correto e juntas. Juntas. Colaboração não é competição. Seus liderados não podem competir entre si se o que você deseja é alta performance. Eles precisam colaborar entre si. E o terceiro papel seu é entregar resultado, né, líder? Óbvio. O seu papel como líder é entregar resultados com excelência. Ou seja, esses resultados, inclusive, no final das contas, vão reverter em quê? Fluxo de caixa positivo. Lucro no final do ano para todo mundo. Dinheiro na conta. Seu papel também é esse. Então, seu trabalho, líder, bem executado ou mal executado, faz com que a empresa para a qual você trabalha gere lucros ou gere prejuízos. É o seu trabalho, você que está direcionando a sua equipe. Então, no mínimo você precisa se pagar. O seu salário e tudo mais que está envolvido nos seus salários, benefícios, etc. E o da sua equipe. A sua equipe se paga, líder? Eu te pergunto, na sua empresa, a sua equipe se paga? Ou seja, o quanto o seu empregador, o quanto a sua empresa está pagando de salário, benefício, etc, etc, etc. Vocês estão, no mínimo, trazendo isso de volta para a empresa? É uma pergunta simples. Então, no mínimo, vocês precisam se pagar. Ou seja, pagar o custo que a empresa tem para manter vocês trabalhando ali. Tô falando em termos de resultado, tá, gente? O departamento tem que estar rodando, a roda tem que estar rodando. A folha de pagamento é o maior custo de uma empresa. Folha de pagamento, salário, ou seja, as pessoas que estão ali. O nível de qualidade do trabalho da sua equipe impacta diretamente no nível de qualidade da empresa, nos resultados que a empresa entrega. Então você é cobrado anualmente, mensalmente, semanalmente, diariamente por isso. E é preciso que você garanta que isso vai acontecer. E há inúmeras formas da empresa fazer essas cobranças para você. OKRs, indicadores chaves, KPIs, metas e etc. E-mail que chega o tempo todo cobrando. Tem várias formas que a sua empresa diz para você o que é esperado de você. Formas da gente gerir processos, né? Dei aqui indicadores simples, chaves. O fato é preciso que o produto esteja funcionando bem, que o seu serviço, independente de qual serviço você oferece. Tem gente aqui que é de hospital, tem gente aqui que é de escola, tem gente de tudo quanto é tipo de empresa. Um empreendimento, uma instituição, uma organização em que pessoas trabalham é uma empresa. No Liderança Singular é assim que a gente olha, tá? E a sua falha como líder tem um impacto muito maior do que uma falha, provavelmente, de um liderado seu, porque você responde pelos seus liderados. Então, ou seja, a pressão sobre você, líder, é alta, altíssima. Altíssima, não é mole não, ser líder não é mole não. Nunca falei que ia ser mole. Falei que não vai ser estressante, mas mole nunca é. A pressão pode ser gostosa, quando você sabe gerenciar as peças todas desse quebra-cabeças, fica uma delícia essa pressão, se estimulando para ir além, para você crescer, para desenvolver as pessoas que estão à sua volta junto de você. Só que a questão é, você está sendo pressionado. O líder necessariamente vai ser pressionado por resultados. A questão é como que você lida com essa pressão? Você cascateia essa pressão para baixo, essa cobrança para baixo de qualquer jeito? Ou você sai cuspindo fogo para todo mundo, porque você é pressionado, você fica frustrado, você não sabe gerenciar suas emoções, aí você sai sentando a mão nas pessoas embaixo de você, no organograma. De verdade, cospe fogo. Não literalmente, né? Muita gente, figurativamente, você cospe fogo. Você repassa o mesmo nível de cobrança para os seus liderados. Todo mundo sofre. Lá de cima até lá embaixo, todo mundo sai sofrendo. Ou a segunda forma típica que líderes têm, que não sabem se comunicar e se posicionar com verdade, com amor, o que eles fazem? Engolem sapos. Só repassa para os liderados as tarefas, engolem sapo, não fala de emoção, não demonstra frustração, fica o tempo todo engolindo sapo. Repassa a cobrança de uma forma neutra, indiferente, de forma que ninguém sabe o que está de fato acontecendo. É o líder que tem a mentira com amor. Ele mente para todo mundo dizendo que tá tudo bem porque ele não quer se haver com a dificuldade dele de falar: gente, tá difícil, eu tô perdido, me ajuda. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, por favor, esses são os fatos, eu preciso de vocês comigo nisso. Então o líder que engole sapo, ele pode não cuspir fogo, mas o fogo por dentro tá tremendo.
sofrendo. A saúde vai sofrer. A mentira com amor é tão prejudicial quanto a verdade com desamor. Sem nem falar da verdade, da mentira com desamor, né? Esses dois posicionamentos extremos vão machucar ou as pessoas à nossa volta ou nós mesmos, nossos órgãos. Todo mundo está machucado. Então, o posicionamento assertivo do líder singular, o líder que não tende nem para o autoritarismo nem para a permissividade, é um posicionamento diferenciado. Ele garante que esses três papéis estão sendo definitivamente cumpridos com excelência. Então, você precisa guiar cada um dos seus subordinados, construir um senso de equipe e entregar resultados. Esse é seu papel, esses são seus papéis. Então, não importa, líder, se você é auxiliar de encarregado hoje, se você é encarregado, se você é supervisor, coordenador, líder de setor, team leader, gerente, diretor, sei lá que nome que a sua empresa dá pro cargo que você tem. Não importa o seu nível de liderança, o seu papel é esse. Então não fica terceirizando a responsabilidade só porque você é o encarregado ou auxiliar de encarregado, não. Ou porque você é supervisor e coordenador, não. Não espera você chegar à diretoria ou à gerência da sua empresa para você cumprir seu papel de líder, não, líder. Senão você não vai nunca chegar lá, inclusive. Ou você vai chegar com muito estresse, independente do seu nível de liderança, o seu papel é trino. Então não importa o nome que a sua empresa dá pra isso, não importa se você lidera um único estagiário numa empresa familiar, sei lá, não importa se você lidera um único estagiário numa empresa familiar localizada sei lá onde, Belo Horizonte, onde eu tô aqui, ou não importa se você lidera uma trupe de diretores numa multinacional localizada em Nova York, o seu papel é o mesmo. Claro que o desdobramento desse papel na prática vai ser diferente. Obviamente, o nível tático da sua liderança em relação a essa estratégia vai ser diferente. Como que você vai articular os relacionamentos? O número de liderados impacta nisso também. Se você tem 1, se você tem 20 é diferente. O nível de preparo dos seus liderados vai ser diferente, a sua forma de liderar. O direcionamento dos seus liderados, enfim, a forma como você vai desdobrar isso no real vai ser singular. Vai depender do seu contexto, da sua empresa, dos objetivos que você precisa cumprir, mas a sua estratégia, o seu papel permanecendo o mesmo, ou os mesmos, os três. Então não adianta você ser um excelente técnico se você não sabe gerenciar relacionamentos e comportamentos de pessoas. Gente, ser chefe bonzinho, por que eu tô falando isso tudo? Porque ser chefe bonzinho é uma evidência óbvia que você não tá sabendo cumprir o seu papel. Esses três papéis, você não tá conseguindo cumprir esses três papéis. E eu sei por que falta preparo, é por isso que liderança singular foi criado, falta preparo, falta alguém te direcionar. Maria, é isso ou não é? Ou nem Maria, alguém me ajuda, não precisa ser eu não, gente. Qualquer pessoa que, desde que traga um método certeiro para vocês, uma proposta direcionada, uma proposta clara, se você quiser ler livros, vai também. O fato é importante que você tenha clareza de onde você está indo. Então não é porque você não quer, líder, eu sei, não é porque você não quer, o que você mais quer é cumprir esses três papéis com excelência, eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. E é por isso que fica estressante, porque não sabe até onde você deve ir, quando que você fala não, essa vontade é boa, essa não é, posso fazer isso, posso fazer aquilo, então liderar não é mole não, não é mole não. Quando você entende o seu papel é quando você tem uma clareza de qual que é o passo a passo, qual que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Aqui nesse desafio, por exemplo, eu trouxe inúmeros fatos, inúmeros cortes de um mapa completo. Eu não trouxe o passo a passo, passo 1, 2, 3, 4, 5, porque não cabe. Mas eu trouxe muita coisa. Agora, o passo a passo é diferente. Por onde eu começo? Por onde eu termino? Qual que é o início, meio e fim? É diferente. Pouquíssimos líderes focam naquilo que é a grande dificuldade, o grande trunfo dos líderes, que é o quê? Estabelecer uma relação de confiança com cada pessoa que reporta diretamente para você. Estabelecer uma relação de confiança com cada pessoa que reporta a você. Se você está numa grande organização, não é possível, claro, estabelecer isso com todas as pessoas. Tem um nível de profundidade. Agora, você tem pessoas chaves, os seus liderados são pessoas chaves, além de outras tantas, seus pares, seus chefes. Você com um olhar de águia, sendo um líder inquieto e interessado, você vai descobrir quem são essas pessoas chaves. Você vai saber quem são, você vai nelas. E construir uma relação de confiança sólida, profunda, uma relação diferenciada, agora conexão emocional com todo mundo, com todo mundo. Claro que muitas coisas entram no meio disso, né, gente? Óbvio, dinâmicas de poder, jogos de ciúme, de inveja, medo do conflito, a preocupação em relação aos limites, né, que precisam ser impostos, medo de você não ser profissional o suficiente, medo de você perder credibilidade, pressão de tempo, etc, etc. Muitas coisas entram nesse meio do caminho. O fato é, o fim precisa chegar. Você tem um objetivo, você tem uma missão, você tem que cumprir o seu papel. Independente dessas coisas que estão no meio do caminho, relacionamentos estão no centro do seu trabalho. É a qualidade do seu relacionamento que você cria ou deixa de criar no seu ambiente corporativo que vai determinar
determinar se você vai cumprir ou não o seu papel como líder. Então, vai determinar se você vai conseguir criar uma cultura com um direcionamento claro que vai fazer com que as pessoas todas se movam nessa direção. É a qualidade dos relacionamentos que você cria, permitir com que cada pessoa compreenda o seu papel, evitando o burnout e o tédio, que são inimigos do engajamento, e, claro, entregar resultados a partir da colaboração, é a qualidade dos seus relacionamentos. E aí vai criando um círculo virtuoso, não um ciclo vicioso. Então, quanto melhor for a qualidade dos seus relacionamentos, melhor vai ser a qualidade do seu direcionamento, a qualidade do seu engajamento, da sua equipe e a qualidade das suas entregas, dos seus resultados. Os seus 3 papéis vão ser cumpridos com excelência se você for um exímio articulador de relacionamentos, um exímio gestor de comportamentos, de emoções, de necessidades das pessoas à sua volta. O seu relacionamento com os seus subordinados diretos, com sua chefia direta, com seus pares, com seus clientes, com seus fornecedores, vai determinar a qualidade deles, do relacionamento deles com as pessoas à volta deles e com o trabalho deles. Tudo começa no relacionamento. Nós somos seres sociais, a base nossa é social, a nossa fisiologia está arquitetada, desenhada, configurada para sermos sociais. E é aí que eu digo que você cuidar dos relacionamentos é a coisa mais importante que você pode fazer como líder, se não a única. A base, eu falo de trabalho de base, isso é trabalho de base para você chegar no resultado que você tanto sonha. Então, obviamente, gente, acho que vocês entenderam desde quinta-feira passada comigo que desenvolver relacionamentos não é simplesmente desenvolver relacionamentos de qualidade, não é simplesmente o produto de faça X, Y, Z. Manual de qualidade, relacionamento de qualidade. Eu não vou propor isso para vocês, que eu seria ingênua, né? Eu não vou vender algo que é impossível, eu não faço mágica, né? Eu não posso dizer, faça sempre isso que isso vai dar certo. Não, não posso, eu não sei, não conheço seu liderado, não conheço você, não conheço a sua história, não conheço a sua bagagem em relação à inteligência emocional. Os alunos chegam no Liderança Singular, tem até um relato disso de uma aluna queridíssima. Nossa, são todos lindos. Ela fala assim, a gente chega no treinamento achando que a Maria vai ensinar pra gente o que a gente fala na situação X. Não vou, gente, não vou mentir pra vocês, não vou. Vou dar parâmetros, vou dar o quadro geral, vou dar o mapeamento, vou dar o passo a passo, a estratégia que você precisa perceber e como que você vai desdobrar essa estratégia no real. Agora, o seu como específico da sua equipe, da sua empresa, você vai ter que pensar e conectar os pontos, porque é impossível. Quem te vender isso tá te vendendo mentira. Eu não vou te vender isso. O treinamento Liderança Singular não vai te oferecer o micropasso da fala que sem dúvida vai dar certo. Não existe essa fala que sem dúvida vai dar certo. Porque ser humano é ser humano, complexo, ambíguo, volátil, incerto, caótico. Por isso que eu digo que técnicas e diquinhas isoladas não funcionam. Você precisa de um mapa completo, você precisa de algo muito maior, algo muito mais abrangente para você entender como que as coisas se articulam com início, meio e fim. Diquinha Express não te ajuda a você ser um excelente líder, porque vai te ajudar naquela questão específica, mas não vai te ajudar com o todo da sua liderança, que é a sua grande missão. São 2 dimensões que o líder singular, que o líder de excelência precisa se atentar. Novamente, vem da Kim Scott, do livro dela Radical Candor, sem tradução em português até onde eu sei. Uma dimensão é cuidar de pessoas, outra dimensão é desafiar o profissional. O que é o eixo cuidar de pessoas? É você importar-se de verdade com as pessoas à sua volta, de verdade, de coração. De coração, olhar no olho e olhar para a pessoa mesmo. Não é vê-la como um instrumento para você conseguir resultado. Não é que vou fazer as pessoas felizes para eu ter resultado. Não, você vai fazer as pessoas felizes. E, consequentemente, você vai ter seu resultado. Então, é o bem pelo bem, é o meio pelo meio. E você, naturalmente, vai ter tudo que você mais sonha como líder. Então, você se importa de verdade com as pessoas. É sobre você entregar algo seu, que é muito mais que o cumprimento de uma tarefa, de uma responsabilidade. Encorajar todo mundo a fazer o mesmo. Você trazer quem você é, você trazer suas verdades, seu ser mais autêntico. Você ser por completo no trabalho. Não é simplesmente a pessoa que veste uma gravata, veste um tailleur, veste uma blusinha bonita, sei lá o quê, põe salto alto e vai pro trabalho e ali é uma pessoa e em casa é outra, na igreja é outra, no bar é outra, na praia é outra. Não, é você por inteiro. Você é um ser integral que se traz por completo para o trabalho. Quanto mais você tem liberdade e sabedoria, que tem gente que tem liberdade mais sabedoria de menos, né? Quanto mais você tem liberdade e sabedoria para trazer o seu melhor eu para o trabalho, melhores são os seus resultados. E quanto mais você estimula isso nas pessoas, mesma coisa. Então não é suficiente você se preocupar em relação às competências das pessoas para elas performarem uma tarefa ou para cumprir uma responsabilidade. Você precisa preocupar com a pessoa por completo. Quem é fulaninho? Quem é fulaninha? Quem é essa pessoa que está na minha frente? Quais são os ideais dela, o que ela sonha pra ela, o que ela quer da vida dela, o que ela tá fazendo aqui, como que eu posso estimulá-la a cumprir o sonho dela. E pode ser que a minha empresa, a minha equipe, seja um trampolim para essa pessoa ir mais longe, tá tudo bem. O líder que sabe lidar com a volatilidade do ser humano, ele acolhe que aquela pessoa, enquanto ela estiver ali, ela vai ser a melhor pessoa da equipe. Aquilo vai ser um trampolim e tá tudo certo, gente.
As pessoas vão e vêm, tá tudo tranquilo. Dependendo do arranjo que a gente se compromete com elas, um liderado bom não é o liderado que fica o resto da vida na empresa, não. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Então o líder tem que estar pronto para deixar as pessoas irem também. Mas enquanto ela estiver comigo, ela vai ser a melhor pessoa, vai entregar os melhores resultados. Eu vou ajudar ela em tudo. Porque se eu ajudar ela, inclusive, para minha empresa, para minha equipe ser um trampolim para ela ir depois longe, essa pessoa não só vai entregar o melhor dela, como ela vai treinar todo mundo para entregar o melhor dela, vai treinar a pessoa que vai substituí-la e depois pode ser que ela volte, pode ser que ela traga mais clientes, mais fornecedores para você. Vamos pensar grande, gente. Vamos pensar grande nas pessoas. Não vamos tentar aprisionar as pessoas, fazê-las ficarem pequenas só porque serve o seu interesse, não. Vamos fazer as pessoas crescerem, voarem alto, e tá tudo bem se voar alto não é na sua presença. Mas enquanto ela estiver na sua presença, nossa, essa pessoa vai ser a pessoa mais feliz do mundo e vai reconhecer a sua liderança pro resto da vida dela. E vai te ajudar pro resto da vida dela, porque você ajudou ela a ser maior, você ajudou ela a crescer, a ser um profissional melhor, mais qualificado. Você pode ter certeza que ela vai fazer de tudo, ela vai se engajar de forma absolutamente incrível, porque você permite ela sair depois, inclusive. Olha que louco. Pode ser até que ela mude de ideia, tá? Ela vai querer ficar, se você fizer de forma genuína. Então é se preocupar com as pessoas da sua equipe de forma genuína, saber a história delas, para onde elas vão, de onde elas vêm. Isso é cuidar de pessoas. Ou seja, a sua humanidade é um ativo, não é uma deficiência na sua liderança, é o maior ativo que você tem. E quanto melhor e quanto mais sabedoria, quanto mais técnica você tiver para utilizar o seu lado humano, melhores serão seus resultados, porque maior será o engajamento da sua equipe, mais brilho no olho as suas pessoas vão ter. Isso é o eixo cuidar de gente. Cuidar de pessoas é isso. Agora, o que é o eixo desafiar o profissional? Que você precisa o tempo todo se atentar, lembra? Isso envolve você dizer às pessoas que o trabalho delas não está bom o suficiente quando realmente não está. É falar a verdade com amor. É sobre você falar para as pessoas que elas não vão conseguir aquela promoção que elas tanto sonhavam, que elas tanto desejam, porque os resultados dela naquele momento não justificam o investimento, elas não estão prontas o suficiente. É você dar a elas um feedback corretivo que vai doer na hora, mas que não precisa fazer sofrer. Vai doer, vai, porque toda vez que a gente se depara com um erro nosso, dói. Isso é natural no ser humano. Vamos aprender a lidar com a dor, já falei com vocês, é natural. O que dói não necessariamente é negativo, faz parte da vida. A dor faz parte da vida, o desconforto de lidar com emoções não são alegrinhas. E você, como líder que desafia profissionais, você tem que saber não só acolher isso, como provocar isso nas pessoas de forma humana, cuidadosa, mas precisa provocar. É você tomar as decisões que vão contrariar as pessoas da sua equipe. Tem certas decisões que o líder precisa tomar que não deixam as pessoas felizes. Ele precisa tomá-las mesmo assim. Isso é desafiar os profissionais da sua equipe. É você decidir quem faz o quê em relação a trabalhos chatos na sua equipe que ninguém quer fazer, mas você precisa direcionar a sua equipe. Você dá apoio, mas tem trabalho que é chato e precisa ser feito. E você vai estar lá para dizer quem faz o quê. E você também vai ter que fazer esse trabalho, dependendo do que for. É sobre você desafiar os profissionais da sua equipe a serem sempre melhores diariamente. Não precisa bater para a pessoa ser melhor, não precisa machucar para a pessoa ser melhor, você pode cuidar e desafiar ao mesmo tempo. Dependendo da forma como você desafia os profissionais da sua equipe, você perde todo mundo, você gera desengajamento ou falta de engajamento, você gera sofrimento, você gera estresse para as pessoas e para você. Porque você quer tanto desafiar os profissionais, você quer tanto que as pessoas, você enxerga o potencial das pessoas, então você quer que elas cumpram o potencial delas, aí você amassa, você cobra, você bota pressão, você aperta. Pra quê, gente? Se a gente pode fazer com amor? Pra quê se você vai ter resultados muito mais eficazes, mais rápidos, em tempo recorde, e todo mundo vai ser feliz se você pode fazer de outro jeito, se você pode ter uma técnica diferente? Pra que sofrer se tem outra escolha, se tem outra via? Uma via humanizada, uma via gostosa, uma via de felicidade, que traz muito mais resultados e muito mais dinheiro no bolso de todo mundo, inclusive. Então, a sua assertividade como líder, a sua firmeza empática, reside em você respeitar esses dois eixos o tempo todo. Cuidar de pessoas e desafiar o profissional. Se você estiver pendendo para um em detrimento do outro, você não vai estar cumprindo o seu papel. Assim como esse posicionamento se manifesta, se desdobra no real com a sua comunicação através da verdade com amor. Você tem um compromisso com a verdade, compromisso com amor, para você cumprir os seus papéis como líder. Então vocês percebam que ser o chefe bonzinho definitivamente não te ajuda a você cumprir a sua missão e, obviamente, claro que a sua intenção é boa, mas a gente precisa de impacto. Você já entendeu aqui quais são os impactos que você precisa gerar na sua equipe, nas pessoas e na sua empresa.